Olá pessoal, dando continuidade à nossa videoaula, vamos falar agora da excentricidade mínima. A excentricidade mínima é dada por essa fórmula. Excentricidade mínima de primeira ordem é igual a MD dividido por ND. Na direção X, nós vamos ter uma excentricidade mínima de primeira ordem, que é o momento de 2.866,5 dividido por 1.365. Vai resultar para a gente um valor de 2,10 centímetros. Já na direção Y, a excentricidade mínima de primeira ordem é igual a 4.504,5 dividido por 1.365, que vai resultar num valor de 3,30 centímetros. Lembrando que, para não deixar nenhuma dúvida, esses momentos que estamos utilizando aqui na direção X e direção Y são os momentos mínimos que nós encontramos no slide anterior. Vocês estão lembrados? Vamos ver aqui, ó. Esse aqui são os momentos mínimos que nós encontramos. Eles são maiores do que os momentos que o exercício forneceu para a gente. Vocês estão lembrados? Olha aqui. O exercício forneceu esses momentos e nós encontramos esses momentos mínimos que foram maiores que os valores fornecidos. Então, por isso que nós estamos utilizando eles. O nosso quinto passo vai ser calcular a esbeltez limite, ou também conhecida como esbeltez de comparação. E para isso nós vamos utilizar da seguinte fórmula. O lambda 1 é igual. Nós vamos pegar a excentricidade de primeira ordem, vamos dividir pelo h, que é o comprimento na direção calculada. Esse valor nós vamos multiplicar por 12,5 e vamos somar mais 25. O resultado disso vamos dividir por αb. Esse nosso αb, ele depende das condições de apoio da extremidade do pilar, que no nosso caso é um pilar biapoiado sem carga transversal. E para essas condições, vocês estão lembrados na aula teórica, nós vamos utilizar essa expressão de αb, que é igual a 0,6 mais 0,4, que multiplica mb dividido por ma, onde o ma é o valor do maior momento. Se você pegar esse valor de MB e MA, vamos supor um exemplo, para esse nosso caso aqui, na direção X, que tanto MB e MA vale 2.866,5, e você jogar nessa expressão, aqui vai resultar no valor de 1. Multiplicado por 0,4 vai ser igual a 0,4, mais 0,6 igual a 1. Então, nesse caso, o nosso αb é igual a 1. O nosso lambda 1, ele tem que estar compreendido entre 35 e 90, ou seja, ele tem que ser maior ou igual a 35, menor ou igual a 90. Vamos fazer o cálculo nas duas direções. Na direção X, vamos colocar a nossa expressão e vamos substituir os valores na direção X. Essa excentricidade de primeira ordem está aqui, é o momento dividido por ND que nós já encontramos aqui. Substituindo os valores na direção X, o nosso HX, nesse caso, vale 20, o nosso αb agora é 1. Então, nós vamos encontrar um valor de 26,3, que é menor do que 35. Então, nós vamos adotar o lambda 1x vai ser igual a 35. Então, lembrado aqui, ó, os valores, o lambda 1 tem que estar compreendido entre 35 e 90. Como o valor deu menor, então devemos utilizar 35 para lambda 1 na direção x. Já na direção y, fazendo a mesma coisa, colocando aqui a nossa fórmula e vamos lá. Na direção y, nosso HY agora vale 60. Substituindo esses valores e resolvendo essa equação, vamos chegar num valor de 25,7, que é menor que 35. Então, o nosso lambda 1y também vai ser igual a 35. Agora, fazendo a comparação de lambda 1x e lambda 1y com os lambdas que nós encontramos na etapa 2, então lembrado, vamos voltar para a etapa 2 e ver os valores que nós encontramos lá. Olha aqui, na etapa 2 encontramos um lambda x de 55,3 e um lambda y de 18,4. Fazendo essa comparação, vamos ter o seguinte. Na direção x, o lambda x é igual a 55,3. Ele é maior do que o lambda 1x aqui de 35. Quando isso acontece, devemos considerar os efeitos de segunda ordem na direção x. Sempre que o lambda for maior do que o lambda 1, o lambda limite da esbeltez limite, ou esbeltez de comparação, a gente vai considerar os efeitos de segunda ordem nessa direção.
Já na direção y, o nosso lambda y gerou um valor de 18,4. Ele é menor do que o lambda 1y, que é igual a 35. Nesse caso, não devemos considerar os efeitos de segunda ordem nessa direção. Vocês observem que nós vamos considerar os efeitos de segunda ordem somente na direção de menor inércia, que é na direção x. Vamos agora para a etapa 6 e calcular então o momento de segunda ordem na direção x. Cálculo do momento de segunda ordem. Como o lambda está compreendido entre 35 e 90, a norma permite que a gente faça esse cálculo utilizando essa expressão, que é a fórmula do método padrão do pilar com curvatura aproximada. Temos quase todos os valores da nossa fórmula, com exceção de 1 sobre r. O que é 1 sobre r? 1 sobre r é a curvatura do raio, e nós vamos encontrar por essa expressão, 0,005 dividido por h, que multiplica o somatório de ni mais 0,5. Mas como fazer para encontrar o valor de ni? O valor de ni é o resultado de nd dividido por ac vezes fcd, onde o nosso nd é a nossa normal de cálculo, que vale 1.365, dividido pela área do concreto, que é 20 vezes 60, que multiplica o FCD. O FCD é o resultado do nosso FCK dividido por 1,4. Estamos minorando a resistência de compressão do concreto. Obtemos o valor de FCD. Isso aí vai resultar para a gente um valor de Ni de 0,8. Substituindo o valor de Ni na equação anterior, vamos obter o seguinte resultado. 1 sobre R vai ser igual a 1,92 vezes 10 a menos 4 vezes centímetro menos 1. Esse valor aqui de 1 sobre R é o inverso do raio. Precisamos fazer só uma verificação agora desse 1 sobre R. Esse valor aqui, ele sempre tem que ser menor ou igual a 0,005 dividido por H. Vamos fazer essa verificação. Isso aí é obrigatório. Aonde 0,005 dividido por 20, que é na direção calculada, vai gerar um valor de 2,5 vezes 10 a menos 4 vezes centímetro a menos 1. Ou seja, o nosso 1 sobre R realmente é um valor menor, então está ok. Substituindo 1 sobre R na expressão principal, na nossa fórmula principal, e substituindo todos os valores, olha lá, o nosso ∝b vale 1, o nosso momento de primeira ordem de cálculo 2.866,5, que é na direção x, mais 1.365, que é a nossa normal de cálculo, que multiplica o comprimento efetivo ao quadrado, 320 ao quadrado, dividido por 10, que multiplica o nosso 1 sobre o r que nós acabamos de encontrar, já está aqui na forma decimal. Resolvendo essa equação, vamos encontrar o momento total de cálculo na direção x de 5.550,2 kN vezes centímetro. Esse valor deve ser menor que o momento mínimo na direção x. Como isso é verdade, está ok. Na direção y, como não fomos obrigados a calcular o momento de segunda ordem, o nosso momento de primeira ordem em A na direção y era igual a 1.859 kN vezes centímetro. Ele é menor que o momento mínimo que nós encontramos. Então, o momento mínimo que nós vamos utilizar na direção y é de 4.504,5 kN vezes centímetro. Vamos ver agora como que ficam esses valores de momento no nosso gráfico. Na direção x, olha lá, nas extremidades A e B, temos 2.866,5. E na direção C, na seção intermediária, na direção x, nós calculamos o momento de segunda ordem, deu 5.550,2. Já na direção y, como não houve a necessidade de se calcular os momentos de segunda ordem, temos aqui, tanto no ponto A, B e C, que é no ponto intermediário, o valor de 4.504,5. Vamos ver até agora o que nós fizemos. Encontramos a excentricidade mínima, encontramos a esbeltez limite ou a de comparação e fizemos também o cálculo do momento de segunda ordem. Pessoal, a videoaula já está chegando quase a 15 minutos.
Vamos dar continuidade. Faltam só mais 3 etapas. O sétimo, que é o cálculo de μx e μy. O oitavo, encontrar a área do aço no ábaco. E a nona etapa aí é o detalhamento da armadura. Espero vocês na próxima videoaula. Se gostaram da aula, deixe o like de vocês, se inscreva no canal se não for inscrito e deixe o sininho ativado. Sempre que eu postar videoaulas novas, vocês ficarão sabendo. Valeu!